Na aula de hoje, nós vamos falar sobre variações da linguagem. Esse que é um tema que, de maneira recorrente, ele vem também sendo abordado e explorado no Enem. Então, vamos hoje aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão interessante para os estudos da nossa língua portuguesa. Inicialmente, vamos apenas entender como há uma organização da nossa linguagem. Nós falamos, nós escrevemos, e aqui, de maneira sintética, eu coloquei aqui alguns tópicos para apresentar para vocês. Na língua falada, nós falamos seguindo a norma padrão. Também faz parte do nosso falar aquilo que nós chamamos de coloquial. Temos uma carga regional muito forte. Existe ainda aquilo que se denomina linguagem vulgar, e essa linguagem aí é específica para aqueles que não foram escolarizados ou que não tiveram a sua alfabetização completa. E ainda na língua falada, coloquei aí para vocês as gírias. Então, observem que, teoricamente, e na prática também, nós podemos falar de 5 maneiras diferentes. Já na língua escrita, vocês vão observar aí que se repetem quase todos os itens do padrão, coloquial, regional, vulgar e gírias. E eu acrescentei a língua escrita virtual, uma vez que essa modalidade ela já faz parte do nosso cotidiano, tá bem? Então, basicamente, quando nós falamos sobre variações da linguagem, o primeiro tópico que precisa ser aprendido é justamente esse, que a nossa língua ela é dividida, né, ela se manifesta de maneira falada e de maneira escrita. E aí chegamos a um ponto muito interessante, porque nós somos um país com dimensões continentais. Então, nós somos um país com uma grande extensão territorial. Nós somos um dos países mais populosos do mundo, tá certo? Nada comparado à China ou à Índia, que são os mais populosos, mas aí nós estamos entre o quinto e o sexto país mais populoso do mundo. E aí, seria praticamente impossível haver uma uniformidade nos falares de todo um país como o nosso. Então, uma abordagem que seguiremos agora é que dentro da língua portuguesa existem esses vários falares. Essa expressão, vários falares, quer dizer que existem várias formas, várias subdivisões da nossa língua portuguesa. A exemplo do que nós vimos na aula anterior, um exemplo disso aí é o neologismo, né? Palavras que são criadas. E aí, esses regionalismos eles darão conta, né, como uma variação tanto falada como escrita da língua portuguesa. Aqui como exemplo, eu trouxe aqui algumas palavras que são específicas de uma região, tá certo? Eu não vou expressar qual é a localidade, apenas afirmo que é no Nordeste. Então, quem fizer parte dessa região vai reconhecer essas terminologias aí. Olha, por exemplo, aqui, como podemos brincar com a língua portuguesa, o quanto ela pode ser rica em suas variações. Observem aí, aqui são exemplos de regionalismos, tá certo? Regionalismos, que são palavras da língua falada e da língua escrita, mas que são específicas de regiões. Olha aí, ó. Existe uma região específica onde botão, né? Botão de controle remoto, botão de elevador, né? Pitoco. Né? Se for muito miúdo, ou pequeno, é pichotinho. Se for resto de alguma coisa, é cotoco. Tudo que é bom é massa. Tudo que é ruim é peba. Rir dos outros é mangá. Frescura é pantim. Já faltar aula é gazear. Colar na prova é filar. Quem é pequeno é magro e magro é xoxo. O bobo se chama leso, né? Daí vem a expressão leseira, né? E o medroso se chama frouxo. Tá com raiva é invocado. Vai sair e diz vou chegar. Caba sem dinheiro é liso. A moça nova é boizinha. Pernilonga é muriçoca. Quem entra sem licença emburaca.
Sinal de espanto é vote. Quando tá folgado, tá folote ou afolosado. Pedaço de pedra é cheixo. O mesquinho é pirangueiro. Quem não cumpre o prometido é fuleiro. Gente insistente é pegajosa. E catinga de suor é inhaca. Vocês reconhecem aí esses termos, essas palavras aí que estão escritas? E eu usei a modalidade falada para apresentar para vocês. Lembrando que isso aqui são características de uma linguagem regional. E aí surge agora uma das discussões a partir das variações linguísticas, que é essa construção que é apresentada pelo Enem, um exemplo, né? Alguns vestibulares tratam, mas eu estou falando aqui especificamente do Enem, que o que decorre dessas variações é o preconceito linguístico. É sobre ele que nós vamos falar agora. Observem aqui alguns exemplos que nós teremos em seguida, mas eu gostaria de fazer logo uma afirmação. O ensino da nossa língua portuguesa, ele termina sendo um pouco hipócrita. Por quê, professor Flávio? Porque nós vivemos numa sociedade que não entende que existem as variações. Nós fomos formados para seguir uma linguagem padrão, mas na prática nem sempre isso funciona. Na prática, nós fazemos muito uso da linguagem coloquial, os regionalismos que fazem parte dos locais e contextos que nós vivemos, há exemplo também das gírias, e ainda estão inseridas pessoas que não foram escolarizadas e que constantemente nós dialogamos, né, com elas, o que faz com que muitas vezes nós recorramos, né, até de maneira involuntária, àquilo que se chama de vícios de linguagem. Então, como nós vemos numa sociedade que exige um padrão, que quer seguir um padrão e nem sempre entende esse padrão, aí gera o preconceito, né? Na verdade, nós vamos ver que esse preconceito também pode gerar outros tipos de preconceitos. E o interessante é que a temática de hoje, né, que fala sobre quem quer ser um milionário, né, antes dos 30, e na apresentação, na chamada para essa aula, eu havia dito o seguinte, que quando você ascende socialmente, você também precisa ascender linguisticamente, porque senão você vai sofrer muito, mas muito preconceito, porque a língua portuguesa padrão, a língua de prestígio, olha o nome, como ela é chamada, né? A língua de prestígio, ela é para poucos, é para a elite mesmo, é para aqueles que tiveram oportunidades únicas de estudo. Nós sabemos que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, observem aqui agora, ó. Esse preconceito, né? E aí vocês vão lembrar aí do Todo Mundo Odeia o Cris. Ó, a principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos relacionados, né, a ele. E é impressionante, porque junto você vem um preconceito social, atrelado vem um preconceito racial, e aí você vai só acrescentando maneiras e formas de você separar as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas apresentam ser. E aí, como um exemplo de que não necessariamente nós conseguimos dominar essa língua culta padrão, olha aí um exemplo aqui, alguns talvez reconheçam. Aqui é um exemplo, é uma história que se conta sobre Rui Barbosa, um dos homens mais intelectuais que o Brasil já teve. E aí, olha o que ele diz aí. A situação é a seguinte. Eu vou situar vocês aqui. Ele chega em casa e aí ele percebe que tem um indivíduo, né? Um ladrão dentro da casa. E aí ele percebe que o ladrão está querendo roubar uns patos que ele tem de criação. E olha como ele se dirige ao ladrão. Vê só, olha aí. Obocéfalo anacrono. Não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, trânsito, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso, ele diz, ô doutor,
Eu levo ou deixo os patos? Vejam como muitas vezes essa língua padrão ela está distante da nossa realidade. Quando eu digo nossa realidade, é a realidade da maioria dos brasileiros. E essa língua padrão, ela é muito excludente, ela é muito preconceituosa, porque ela coloca um patamar e as pessoas precisam chegar a esse patamar para atender às necessidades que são impostas por elas. Daí surge o preconceito. Outro exemplo, aí na outra extremidade, nós temos dois exemplos aí, ó. Querida, seja menos. Observem aí o exemplo desse diálogo agora, ó. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o patrão, né, o possível patrão ou o agente aí do RH pergunta: e o português? E aí a resposta da candidata: aí varia. Então nós vamos ter aí os dois opostos, né? De um lado, é uma linguagem que segue à risca a norma padrão, e do outro lado, uma carregada de vícios e erros, né? Ela se encaixaria aí perfeitamente na linguagem vulgar, aquela que não atende às expectativas de um escolarizado, daquele que foi alfabetizado. Exemplos aí que ganharam a mídia há algum tempo atrás. É o caso de um médico, né, recém-formado, e aí, olha a receita, ele pegou lá o papelzinho lá e postou um vídeo ironizando um paciente que colocou lá, né, pneumonia e raio-x. Isso causou uma repercussão muito grande por causa desse preconceito que foi linguístico, mas que desencadeou outros tipos de preconceitos. Eu lembro que perfeitamente esse rapaz aí, infelizmente, ele foi infeliz na sua colocação, ele inclusive chegou a perder o emprego. E do outro lado aí, vocês vão encontrar um exemplo de uma médica que fez um trabalho contrário ao desse médico, né? Como ela sabia que o paciente é analfabeto, resolveu colocar adesivos coloridos nas caixas e adesivos coloridos na receita. E ali colocou os horários, porque ele não vai precisar saber o nome do remédio, mas pelas cores ele vai saber que hora e qual remédio deve ser tomado. Então aí nós temos dois exemplos de pessoas que lidaram de maneira diferente com essas variações da linguagem, essas variações que existem no nosso cotidiano. E para terminar, só retomando a ideia de que as muitas variações, infelizmente, elas mostram a beleza da nossa língua, mas infelizmente por desconhecimento e despreparo da maioria das pessoas, isso vai incorrer em um preconceito linguístico. E nós vimos aqui pela discussão anterior que o preconceito linguístico ele pode desencadear outras formas de preconceito. A exemplo, preconceito social, preconceito racial, preconceito de gênero, eu agora estou acrescentando. Então, muita coisa fica atrelada a essas variações, né? Então, fiquemos atentos a essa discussão. É uma discussão sempre muito atual, né? A nossa língua portuguesa, ela é, como nós já vimos, ela é mutável, ela está em constante mudança, em constante adaptação. Então, nós precisamos entender que realmente uma das principais características, e aí, ó, preste atenção, uma das principais características para aquele que domina a língua portuguesa, isso é um conceito agora técnico, quem é aquele que domina a língua portuguesa? É aquele que entende com detalhes que existem variações na língua portuguesa. Então, o melhor falante é aquele que se adequa às mais diversas formas e manifestações da nossa língua portuguesa. Valeu e até o próximo encontro.